Bom dia, meus amigos. Vamos para mais uma aula experimental, uma aula de laboratório, que é a aula A156, onde eu apresento para vocês os componentes de uma instalação elétrica que garante a segurança das pessoas, dos animais e também, nessa instalação elétrica da maquete, mostro para vocês como se deve fazer uma instalação para garantir as conformidades estabelecidas pela NBR 5410 de 2004 e garantir, obviamente, para os moradores de uma determinada residência, garantir a segurança elétrica. Obviamente, vocês devem fazer uso da norma técnica para a elaboração de uma instalação elétrica de baixa tensão, que é a NBR 5410. E essa aula eu mostro para vocês quais os componentes importantes e como deve ser feita essa instalação elétrica. Obrigado e abraço. Olá pessoal, vou mostrar para vocês quais são os componentes importantes em uma instalação elétrica para garantir a segurança, das pessoas, dos animais e também garantir o bom funcionamento dos equipamentos a ela conectados. É muito importante observar que toda instalação elétrica ela deve, na verdade, seguir as recomendações da NBR 5410. Eu vou apontar aqui para vocês. Essa é uma instalação elétrica, uma maquete de uma instalação elétrica que funciona adequadamente. Então, vocês podem observar que tem o sistema de iluminação, tenho aqui uma tomada de uso específico e tenho aqui do lado, vocês podem observar, olha, uma tomada de uso geral. E aqui o meu interruptor que vai acionar essa lâmpada. Agora vamos ao quadro elétrico. O que eu tenho no meu quadro elétrico, que é muito importante? Então, meu quadro elétrico ele tem o barramento de terra, que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó, isso é importante. Então, uma instalação elétrica tem que ter um sistema de aterramento. Está aqui o barramento de terra, que vem do sistema de aterramento. Tenho aqui do outro lado o barramento de neutro. E aqui tem alguns componentes muito importantes que vão garantir a segurança. Eu tenho o disjuntor geral, representado por esse disjuntor aqui. É o disjuntor geral dessa instalação residencial de maquete. Tenho o meu disjuntor DR, que vai fazer a proteção contra choque elétrico por fuga de corrente, ok? Aqui eu tenho o disjuntor que representa o circuito de iluminação. Aqui eu tenho o disjuntor que representa o circuito de tomada de uso geral e aqui o circuito de tomada de uso específico. Ou seja, atendendo às recomendações da NBR 5410, distribuição adequada dos circuitos. O DR, vocês podem observar aqui, ele tem a sensibilidade, podem observar aqui, olha, sensibilidade de 30 mA, ou seja, corrente de fuga máxima de 30 mA. E aqui vocês podem observar outro componente muito importante, que é o dispositivo de proteção contra surto, conhecido como DPS, e sua ligação ela termina no sistema de aterramento, ok? Então essa instalação elétrica, ela atende aos requisitos de segurança da NBR 5410. Vocês podem observar que todos os cabos conectados aqui são utilizados terminais, para evitar aquecimento. Da mesma forma aqui nos disjuntores, os terminais para evitar aquecimento. Então, quando você for montar uma instalação elétrica, faça uso
da NBR 5419. Aqui são alguns componentes importantes da instalação elétrica. Esse componente, o DR, ele vai garantir a proteção contra choque por fuga de corrente, né? Contato direto e indireto. Aqui o disjuntor geral que secciona toda a minha instalação elétrica. E aqui o meu DPS, em caso de descarga atmosférica. Então essa instalação elétrica de maquete que funciona, ela tem a tomada aqui de uso específico, que eu tinha comentado, e tem ali do lado a minha tomada de uso geral e aqui o meu interruptor simples que vai acionar essa lâmpada. Então essa instalação elétrica tem esse quadro de distribuição que atende às recomendações da NBR 5410. Vocês podem observar que aqui a gente colocou as identificações do neutro. Neutro do circuito 1, podem observar aqui, o anilhado, neutro do circuito 1, circuito 2, circuito 3. Né? E um disjuntor para cada circuito, para iluminação, para tomada de uso específico e um disjuntor para tomada de uso geral e aqui o DPS. Pois bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar para que vocês tenham um entendimento que uma instalação elétrica não existe dificuldade de sua confecção para que ela possa estar enquadrada dentro das requisições da NBR 5410 de 2004. Um abraço a todos!